Fala pessoal, tudo bem? Marinho falando aqui diretamente do meu escritório em casa. Essa semana não deu para gravar vídeo lá na escola Serigrafia, mas eu estou gravando de casa mesmo. Então vamos lá. Nesse vídeo eu quero dar uma super dica para você. Você sabe o que é um arquivo vetor e um arquivo não vetor? E além disso, eu vou aproveitar esse vídeo também para a gente falar sobre arquivos utilizados nas cromias, simulados, indexados e qual a diferença de uma cromia para um simulado para um indexado, tá? Então, de início, a gente vai ver o que é vetor e o que é um arquivo não vetor, qual a diferença de um arquivo vetor e um arquivo não vetor. E aproveita esse mesmo vídeo para abordar o que, afinal de contas, é uma cromia, o que é um simulado, o que é um indexado. Então, fica ligado aí, vamos lá para a tela do computador para a gente matar essa dúvida de uma vez por todas, que é uma dúvida de muita gente. Eu vou explicar agora lá na tela do computador para ficar mais fácil de entender. Vamos lá, me segue. Bom, pessoal, então eu estou aqui na tela do meu CorelDRAW, tá? E estou com um arquivo aberto aqui. Pois bem, antes de mais nada, vou falar para vocês sobre o que é um arquivo vetor e um arquivo não vetor, tá? Então, um arquivo vetor, na prática, resumindo bem na prática aqui, seria um arquivo onde você pode fazer alterações de tamanho e resoluções, né? Por exemplo, eu posso dar um zoom aqui, ó, no meu arquivo, e a qualidade dele, da imagem, ela não vai se alterar, né? Você não vai ver a pixelização, aquele quadriculado no meu arquivo vetor, tá? O arquivo não vetor já é diferente. Por exemplo, se eu salvar esse arquivo aqui, vamos salvar ele aqui como um arquivo PNG. Vou colocar aqui, ó, na área onde eu estou gravando os vídeos, tá? Vou salvar ele aqui como PNG, vamos lá. Ou JPEG, tanto faz. Vou salvar aqui como teste não vetor. Arquivo não vetor. Vou dar esse nome e vou exportar ele aqui como JPEG aqui na minha área onde eu estou salvando esse arquivo, tá? Vou dar um OK, pronto, exportei, tá? Então eu estou aqui com o vetor aberto e do lado eu vou colocar o arquivo que eu acabei de exportar, que é esse JPEG aqui, ó. Tá? Então esse JPEG aqui, ó, se eu abrir ele aqui, você vai ver que no zoom normal ele está com a imagem boa, mas se eu for aumentando a imagem, olha o que acontece. A imagem, eu vou começando a ver as imperfeições da imagem, tá vendo? Por quê? Eu transformei um arquivo que era vetor, eu transformei em um arquivo imagem, JPEG, né? Então os arquivos vetores normalmente são aqueles arquivos com a extensão EPS, aí do Adobe Illustrator, CDR do CorelDRAW, né? Então essas são as extensões mais comuns, né? SVG também é uma extensão de arquivo vetor. E as extensões de arquivos de imagem são aquelas que a gente já trabalha com ela no dia a dia. PNG, JPEG, o próprio PSD do Photoshop, TIFF, GIF e por aí vai. Então esses arquivos em imagem são arquivos não vetor. Então todo arquivo não vetor acontece isso, né? Quando você, por exemplo, se você ampliar a imagem cada vez mais, né? Vou ampliando aqui, ó. Quanto mais eu vou ampliando a imagem, mais eu vejo que ela não se altera, né, com a resolução, com a ampliação, e por ela não se alterar, ela não fazer o recálculo das linhas da imagem, eu começo a ver as imperfeições, a pixelização. Isso é um arquivo não vetor, tá? Então por isso, quando a gente trabalha com arquivos não vetor, ou seja, arquivos imagem, eles têm que estar numa resolução muito boa para o tipo de tarefa que a gente vai executar, tá bom? Então arquivos vetores são aqueles que você pode trabalhar com eles em qualquer escala e automaticamente essa escala ela vai ser alterada, o arquivo vai ser redesenhado, a imagem vai ser redesenhada pelo algoritmo de redesenho do próprio software de edição que você está utilizando, e aí a imagem ela vai ficar perfeita em qualquer resolução, né? Você pode ampliar, diminuir o arquivo, desde que você salve ele com extensão de arquivo vetor, permaneça utilizando ele como arquivo vetor, ele não vai sofrer nenhuma alteração de resolução, tá? E o arquivo imagem, exatamente, ele fica estagnado naquela resolução que você salvou. Então, se você salvar o arquivo, um arquivo de vetor, ou se você pegar uma imagem na internet, uma foto na internet e utilizá-la naquela resolução normal, você não pode ampliar indiscriminadamente, que você perde qualidade, e na redução você também perde qualidade, perde informação no teu arquivo. Vamos pegar uma imagem aqui da internet qualquer, só para você ter mais uma noção do que eu estou falando aqui. Então vamos pegar aqui a Marilyn Monroe,
Marilyn Monroe. Vou pegar uma imagem aqui da Marilyn Monroe, qualquer, uma imagem dela aqui. Vou pegar essa foto aqui, ó. Vou dar um copiar aqui e vou jogar aqui no meu CorelDRAW, tá? Só para você ter uma ideia. Então olha só, aqui quando eu dei o colar aqui, colei a imagem aqui, ela aparentemente está normal, está numa boa resolução, mas se eu for ampliando essa imagem, ó, vou dar zoom aqui, vou dando zoom, olha lá, eu começo a ver a pixelização da imagem, tá? Porque não é um arquivo vetorizado, é um arquivo não vetor, é um arquivo imagem, uma foto comum. Então quando eu faço essa alteração de zoom, se eu for ampliando isso, eu consigo ver a falta de definição. A mesma coisa se eu redimensionar a imagem indiscriminadamente. Eu estou redimensionando ela aqui indiscriminadamente. Você já consegue ver as imperfeições aqui da imagem. Ó. Quanto mais você redimensiona, mais você vai perdendo qualidade. Por quê? O software ele não consegue reescrever, ou seja, fazer uma reapresentação do arquivo de maneira que fique a qualidade da imagem boa para visualização. Então, quanto mais você aumenta um arquivo não vetor, né, um arquivo de imagem, uma foto qualquer, esse redesenho ele não ocorre. Então, você vai perdendo qualidade da imagem quanto mais você for aumentando a imagem, tá? Agora aqui, ó, no arquivo vetor isso não acontece. Por exemplo, eu vou diminuir ele bem aqui, vou dar um grupo dele aqui, ó, o Stay Focused and Never Give Up. Permaneça focado e nunca desista. Então, vamos reduzir ele aqui, ó. Eu reduzi, mas se eu for dando zoom em qualquer área aqui, ó, nada se altera, eu não vejo pixelização. Por quê? É um arquivo vetor. Então, o próprio programa de edição desse arquivo, quando eu faço qualquer alteração de aumentar ou diminuir ele reescreve todas as linhas do arquivo, ele reconhece que é um vetor, ele vai reescrevendo as linhas do arquivo e eu não perco resolução, não perco qualidade do meu arquivo de maneira nenhuma. Entenderam isso? Então olha aqui, dei um zoom gigante, né? Ficou gigante o arquivo agora aqui em relação à página, mas eu posso dar zoom aqui, ó, em qualquer área, ampliei o meu arquivo e vou dando zoom e a pixelização não acontece, ou seja, ele não perde qualidade nunca, entenderam? Então, essa primeira parte desse vídeo era sobre isso, para falar sobre o que são arquivos vetores e arquivos não vetores, tá? Então ficou bem claro agora, né? Resumindo, trocando no linguajar técnico, um arquivo vetor ele é um arquivo construído com um algoritmo de redesenho, tem um cálculo matemático ali por dentro, que para cada redesenho do arquivo, seja para aumentar, zoom, diminuir, rotacionar, etc., qualquer edição que você faça no arquivo vetor e salve ele, continue salvando ele como vetor, você não vai perder qualidade, tá? Então o algoritmo entende, o software de edição, eu estou usando aqui, por exemplo, o CorelDRAW, pode ser no Illustrator, pode ser qualquer software de edição de arquivos vetorizados, e você não vai perder qualidade. Já um arquivo de imagem comum, uma foto, seria um JPEG, um GIF, um PNG, um PSD, um TIFF, por aí vai. Qualquer arquivo de imagem não vetor, se você editar, se você ampliar indiscriminadamente aquele arquivo, você vai perdendo a qualidade na resolução, exatamente porque é um arquivo estático, ele não tem essa linguagem interna de redesenho da imagem, entenderam a diferença? Então sempre que a gente vai trabalhar com imagens, com fotos, seja para fazer qualquer tipo de arte, um quadro, uma camiseta, um adesivo, um boné, seja lá o que fosse, a gente for trabalhar com arquivo de imagem, uma foto, né? Qualquer arquivo do tipo não vetor, a gente tem que trabalhar com alta resolução para que não perca a qualidade, certo? Então agora vamos falar, essa é a primeira parte desse vídeo e agora na continuação nós vamos falar exatamente sobre a diferença. Eu aproveitei esse gancho porque eu quero falar agora sobre a diferença dos arquivos trabalhados no Photoshop, por exemplo, para você entender a diferença entre imagem chapada e entre imagens reticuladas. E dentro da parte de imagens reticuladas, eu vou abordar a questão do que é uma cromia, o que é um indexado e o que é um simulado. Isso também é uma dúvida muito grande de todo mundo, né? O pessoal fica, às vezes, quando não conhece o assunto, fica me perguntando, pô, qual é a diferença entre uma cromia e um simulado? O que é um indexado, né? Tanto se fala de indexado, o que é um indexado? E ninguém na internet está explicando isso, ninguém explica isso corretamente, ninguém mostra e demonstra realmente a diferença disso aí. Então vamos para o próximo vídeo para não ficar muito grande. Eu vou dar agora continuidade no próximo vídeo, vou falar, essa aqui é a parte 1, na parte 2 eu vou falar exatamente sobre a diferença entre arte chapada, arte reticulada e dentro das artes reticuladas, qual a diferença de uma cromia, um simulado e um indexado. Vamos lá? Tchau!